Fala galera, show do meu coração, tudo bem? Sou o professor Evandro Gomes, professor de Biologia, professor do Biologia Show. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje, galera, nós temos uma super vídeo aula para vocês e olha só que o Enem tá chegando, estamos aí pouco mais de 2 meses do Enem e vou te dar aqui hoje uma super dica, mas essa dica ela virá após a vinheta e aproveita o tempo da vinheta, tá galera? É esse tempinho curtinho de alguns segundos que são suficientes para que você chegue lá, aperta as notificações lá, o sininho show espetacular e se inscreve no nosso canal, beleza? Então roda a vinheta e aproveita para se inscrever. Valeu! É isso, galera, estamos de volta, exatamente, então, sem mais delongas. Cara, tu vai falar sobre o que, Evandro? Gente, se liga, meu povo lindo, meu biolindo, minha biolinda espetacular. Olha, ecologia. Ah, Evandro, ecologia tem tanta coisa, né, bicho? Esse negócio é tão chato. Cara, lava essa boca com criolina, irmão. De jeito nenhum. Vamos falar de um dos pontos mais importantes. Cara, todo ponto é importante também para tu, né, bicho? Gente, é o seguinte, é pelo que nós temos em cobrança nos últimos concursos. Não é só Enem, não. E esse ponto é chamado de sucessão ecológica. Galera, vamos falar sobre sucessão ecológica. Fiquem atentos, porque tem muito a ver com impactos ambientais. Então vem comigo, sem mais delongas, vamos aqui brincar um pouquinho com a sucessão ecológica. Primeiro, galera, tu tem que saber o que é uma sucessão ecológica. Então veja bem, sucessão ecológica, pessoal, se liga, é quando você tem um processo de desenvolvimento de um ecossistema, tá? Então assim, tu tens um desenvolvimento de um ecossistema em determinado ambiente, ok? Você vai ter uma relação da biocenose com o biótopo e isso de forma gradual. Este processo nós chamamos de sucessão ecológica. Existem 3 termos que vocês precisam ficar extremamente atentos na sucessão ecológica. Eu vou anotá-los e a gente vai discutir. Evandro, quais são os termos que nós precisamos ficar assim extremamente atentos na bendita sucessão ecológica? Primeiro aqui, galera, nós vamos falar aqui uma coisinha chamada de ecese. Mas Evandro, o que é ecese? Gente, vocês vão encontrar, por exemplo, os autores chamando-se comunidade pioneira. É a primeira população que se instala em um sistema. Mas, Evandro, se é a primeira população, não era para falar população e não comunidade, porque comunidade é um conjunto de populações? Entenda, dentro do conceito biológico ecológico, quando você tem naquele sistema anteriormente não habitado e chega aquela primeira população, ela já faz parte de toda a condição ecossistêmica daquele período. Então, ela é chamada de quê? De comunidade, porque naquele momento é o que vai manter a estrutura abiótica do sistema e vice-versa. A estrutura abiótica vai manter também aquela biocenose simples. Porque eu vou ter só uma população naquele momento. Por isso, nós falamos em desenvolvimento de um ecossistema. Ecese é a mesma coisa que comunidade pioneira. Se liga, galera, fica atento. Então é o seguinte, após a ecese, existe um outro termo chamado de série, tá? Vocês podem encontrar também assim, algum termo série ou sera, ok? Tanto faz. Caramba, Evandro, o que é uma série ou série? A cada momento, numa longa história, aí, vamos dizer, num período cronológico bem avantajado, bem longo, nós temos a inserção de novas espécies. Cada nova espécie que vai enriquecendo agora uma comunidade biológica, com a biodiversidade maior, nós chamamos essa introdução de série. Aí tu chega, quantas séries tivemos o mar, a floresta amazônica, coitada, infelizmente, passando por um problema seríssimo, de queimadas. Não dá para você definir, porque alguns organismos foram realmente extintos, espécies foram eliminadas. Mas, então, temos aí o que? O acúmulo, ou seja, o aumento de biodiversidade. Você vai ter um aumento no processo ao longo desse desenvolvimento. Um aumento no processo fotossintético, depois vai acontecer um aumento da respiração até uma estabilização, onde nós chegamos no terceiro ponto, no terceiro termo, que é o que nós chamamos de
clímax, que é exatamente a comunidade clímax. Agora aqui sim, eu tenho equilíbrio, eu tenho exatamente o que está sendo produzido por aquele sistema, está sendo consumido. Não entendi. Clímax é quando você fala o quê? Em relação à respiração e à fotossíntese. Então, o que está sendo produzido em termos fotossintéticos está sendo consumido através da respiração, ou seja, matéria orgânica produzida, matéria orgânica consumida. Fechou? Nós temos dois tipos de sucessões, vamos dizer assim, a primária e a secundária. Em ambas, podemos ter de nível autotrófico ou heterotrófico. Como é, Evandro? Tanto a sucessão primária quanto a sucessão secundária, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. O que é isso? Bom, a maioria, obviamente, a gente pode dizer que a maioria esmagadora, nós temos aí as sucessões que ocorreram, né? E as sucessões, elas são autotróficas. Então, me dá um exemplo. Autotrófico, gente, é quando você tem uma sucessão onde a excese, ela é exatamente composta por organismos produtores. E na heterotrófica, ou seja, constituída, melhor, por indivíduos produtores e sim por indivíduos consumidores. E existe isso, vou te dar exemplo. Então, assim, na primária, a gente tem aqui um exemplo na sucessão primária que ela é exatamente um processo muito mais demorado, né? Se você analisar aqui, eu vou puxar aqui para o cantinho, veja bem o que vai acontecer aqui, certo? Nós temos a sucessão, e estou falando aqui numa escala de 1000 anos, ok? Estou falando na escala de 1000 anos. Uma sucessão primária é aquela que demora bastante, por quê? Você não tem uma matéria orgânica enriquecida no solo, então precisa ao longo da história aumentar a minha disponibilidade de nutrientes, por isso é demorada. Então vamos entender o que é autotrófica. Eu tenho aqui, por exemplo, gramíneas, tá? Mas eu posso ter líquens, musgos, isso vai depender muito do sistema, que atuam como que? Como uma excese, como uma comunidade pioneira. Então acontece a instalação, são organismos autótrofos, então essa sucessão aqui primária, que vai demorar muito tempo, exatamente porque não tem um suporte nutricional, tá? Nós chamamos de sucessão autotrófica. Beleza. Ao longo da história, vocês vão vendo que vão acontecendo que, vejam que eu tenho a mesma área em vários períodos. E aumento da biodiversidade, a instalação de novas espécies, principalmente instalando como flora. Posteriormente, nós vemos aqui, a fauna. E lembra, na fauna, geralmente, os primeiros organismos que vão se instalar num ecossistema novo são artrópodes, né? Especialmente os insetos. Então, se liga aí. Vejam que eu tenho a série 1, série 2 com 500 anos, até chegar o quê? A comunidade clímax, que é o que está mais ou menos o que nós falamos em equilíbrio ou sinergia. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma sucessão autotrófica. Aí vamos lá. O que seria, Evandro, uma sucessão heterotrófica? Uma sucessão heterotrófica, gente, vou te dar um exemplo muito simples e importante para você entender. Vamos lá. Em Fernando de Noronha, então, olha só, em 1900, para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu vivenciei, tá? Em 1999, Fernando de Noronha, foi feito um trabalho lá, eu participei de um trabalho do projeto Revisei. E o pessoal da Universidade Rural de Pernambuco estavam preocupados também com o excesso de turistas. Então, eles pegaram e fundearam embarcações nas intermediações de Fernando de Noronha, um pouco mais distante, para livrar um pouco, né, a ação dos turistas naquela região, mas também não poderiam perder, porque é uma sustentabilidade enorme, né, do sistema, ou seja, de toda a estrutura de Fernando de Noronha. Então, eles fundearam embarcações, beleza? Com o objetivo de quê? De criar ali uma espécie de recife de corais, então atrair animais. E aí a gente tem uma sucessão, sim, galera, uma sucessão primária, porque na instalação daquele sistema, ou seja, que serve de suporte, os primeiros organismos que iam chegar ali eram larvas de quê? De quinidários, de poríferos, que serviriam de alimento, e depois a instalação de quem? A instalação de, nesse caso aí, galera, tá? Algas. Então, o que acontece foi
foi? Primeiro chegaram que a comunidade pioneira foram que larvas de quinidários, de poríferos, e depois tivemos o que? Toda a estrutura de algas instaladas naquele sistema, não no arredor, no mar, não estou falando, mas estou falando na embarcação que estava servindo de suporte para criar uma espécie de recife de coral artificial. E foi o que aconteceu. Então eu estou te dando um exemplo aqui, claro, que ocorreu em Fernando Noronha na década de 90, beleza? Então isso é uma sucessão dita primária de tipo heterotrófica, só que é uma condição que eu estou te falando aqui, realmente que foi utilizada pelo homem para beneficiar o sistema. Tranquilos? Mas realmente aquela que se destaca é a sucessão autotrófica. Fechou, galera? Se liga nessa dica show aí, hein? Então vamos lá. No outro caso, nós temos a sucessão secundária. Perceba que eu estou colocando um termo interessante, assoreamento. Cara, Evandro, não sei o que é assoreamento. É o lançamento, ou seja, deposição de sedimento. Estamos pegando um lago com a biodiversidade dele. Com o lançamento, ou seja, com a deposição de sedimento, percebam aqui, ó, número 1, tem o número 2, eu começo a diminuir a profundidade, obviamente o oxigênio, o nutriente e a comunidade biológica daquele sistema começa a ficar degradada, e a partir desse momento eu começo a ter exatamente o que? Uma substituição. Eu tenho uma substituição. Vejam que esse sistema aqui está sendo, é como se eu pegasse uma bacia e começasse a colocar terra, uma bacia cheia d'água e começasse a colocar terra. E aí o que é que vai acontecer? Ó, seguindo para o estágio 3, muito mais acelerado do que na sucessão primária. Mas por quê? Porque aqui eu já tinha um suporte nutricional, tinha um sistema anterior, e então o novo sistema vai surgir muito mais rápido. Então eu tenho agora um ambiente de charco que vai ser o substituidor de um lago. Eu tenho uma sucessão que, neste caso aqui, ó, dita secundária. Evandro, ela foi autotrófica ou foi heterotrófica? Ela foi autotrófica, já que eu estou colocando aqui, ó, gramíneas como sendo os primeiros indivíduos, ou seja, representando a minha essência. Beleza, gente? Então nós temos aqui sucessão secundária do tipo autotrófica. Evandro, me dá um exemplo da sucessão secundária do tipo heterotrófica. Existe, por exemplo, algumas lagoas de contenção, são lagoas de esgoto. Como assim, lagoas de esgoto? Algumas cidades, elas têm lagoas onde você tem um sistema com organismo, alguns peixes, e essas cidades recebem nessa lagoa, né, os dejetos são lançados lá. Então você tem um lançamento de dejetos. Então o que vai acontecer? Aquele sistema vai morrer, e aí eu vou ter uma substituição por um novo sistema à base de bactérias heterótrofas. Bactérias heterótrofas, onde será formado um novo sistema, só que esse danoso, através de um processo de eutrofização. Se eu deixar de lançar os dejetos, eu tenho um restabelecimento de um outro sistema mais pobre, é óbvio, em termos de biodiversidade. Se não, eu tenho uma eutrofização maligna que vai prejudicar definitivamente o sistema. Então, cuidado com essas coisinhas em ecologia, que cai muita interpretação nesse caso. Beleza, galera? Entenderam aí o recadinho? Então, preste atenção nesse finalzinho, hein? Esse finalzinho é importante. Então, se liga. A eutrofização, neste caso, é um processo maléfico, mas se eu paro a eutrofização e eu desenvolvo um novo sistema ali, caracteriza-se uma sucessão do tipo secundária heterotrófica, porque os primeiros organismos, ou seja, a essência ali, foram bactérias heterótrofas. Entenderam aí, galera? A ecologia é maravilhosa, não, gente? Então, pessoal, essa foi nossa videoaula, essa dica maravilhosa de sucessão ecológica. Não deixa, porque estará na tua prova, hein? Gente, vou ficando por aqui, Evandro Gomes, e não deixa de seguir o nosso canal e ative as notificações. Muita coisa legal. E não deixe também de ir lá no nosso Instagram, Evandro Gomes Biologia Show, muita coisa para vocês. Galera, beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.